Muito bem. Agora sim, ao vivo e a cores, para todo mundo desse Brasil, com direito à introdução e tudo, porque é plural, cada episódio que passa a gente vai ficando mais chique. Então agora a gente tem, inclusive, uma introdução. Então vamos só conferir que está tudo ok aqui. Vocês já conseguiram ver na live aí no LinkedIn, está aparecendo. Só para a gente confirmar isso. E damos início. Acho que foi, hein? YouTube também. Boa. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que essa noite tem um gostinho especial, porque com a presença aqui do César Taurion, eu vou contar um pouquinho porque que a presença dele é especial, porque quando a gente pensou em organizar a Plural, né, a gente pensou em toda a dinâmica, e é uma dinâmica de um papo que é para ser como um frescobol de ideias, né? Então todo mundo participa, inclusive as pessoas que estão em casa. Então todo mundo que está participando, vendo de casa, pode e deve complementar o que está sendo conversado aqui com insights, com perguntas, ou seja, coisas que enriqueçam a conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, o jogo é esse, sempre tem um convidado e temos nós quatro aqui que fazemos o papel de ter as raquetes na mão para poder oferecer um frescobol animado para todo mundo. Então, por que a presença do César é muito legal? Porque ele foi o nome que surgiu como o episódio de início. Ou seja, a primeira pessoa que a gente se propôs a chamar, eu trouxe para o grupo o César e todo mundo foi unânime. Falou, nossa, seria incrível o César, um papo com o César. Mas até aí o César não tinha topado. Então o César não só tinha, ele foi o papel de convidado da nossa ideia, mas ele também foi a primeira prova de conceito de que a Plural era um papo interessante para que acontecesse, né? Então o César tem um lugar especial aqui na história da Plural, porque ele estava desde o início, mesmo antes dele saber que ele seria convidado. Então, eu faço uma introdução muito rápida. De novo, por que o César está aqui, né? O César, assim como eu, é um cara tremendamente apaixonado por tecnologia, por inovação, e, e foi isso que me fez ter contato com ele no LinkedIn, né? Conhecer o César no LinkedIn. E apesar da gente compartilhar as mesmas paixões, eu acho que o que mais me chamou a atenção no César é que o César é um pensador. Ou seja, o César ele não consome o conteúdo e simplesmente replica ele. Ele sempre tem um olhar muito crítico e muito diferente do que você ouve por aí quando a gente fala de temas como inteligência artificial, tecnologia e muitas outras coisas. Eu acho que a abordagem dele vai muito além disso. Então, por ele ter esse perfil, eu que também sou curioso, a gente começou a engajar nos comentários, né? Eu escrevi umas coisas e o César respondia e eu escrevia outras. Então, foi um ping-pong muito animado via LinkedIn e, sem dúvida nenhuma, foi isso que fez surgir o nome dele aqui. Então, sem mais delongas, eu sempre falo um pouquinho a mais do que deveria. Maria Clara vai brigar comigo. Mas vamos embora. A bola está com o César e a partida começa com o César colocando a bola em jogo. Então, seja muito bem-vindo a Plural, César. Valeu, Adriano. Boa noite a todos. É ótimo estar aqui com vocês, interagindo ao vivo e a cores. Fiquei muito honrado aí com o que você falou e a discussão do tema me chama bastante atenção, porque eu venho vivenciando a tecnologia desde o início da minha carreira profissional, aí por décadas. Inteligência artificial, qualquer nome que a gente dê, mas é o nome mais comum, é algo que eu venho lidando desde o final da década de 80. Minha primeira experiência veio no final dos anos 80, início 90,
quando as técnicas que se usavam eram chamadas de expert systems. E ao longo dessas décadas, eu venho acompanhando, muitas vezes participando ativamente de projetos ou acompanhando de perto iniciativas nas várias técnicas de IA que foram evoluindo ao longo do tempo. E ao longo desse tempo, eu vivenciei também muitos altos e baixos da tecnologia. Vamos nos concentrar em IA. Teve momentos de euforia e teve os momentos, digamos, eu diria assim, desânimo. Talvez a gente não tenha percebido, mas, por exemplo, no final dos anos 80, início dos anos 90, uma empresa de tecnologia muito conhecida na época, a Digital, que fez, entre outras coisas, computadores VAX e assim por diante, chegou a ter mais de 10 mil pessoas trabalhando em sistemas de inteligência artificial. 10 mil. Mas a gente não notava, porque esse campo estava limitado à área técnica, à área de pesquisa. Não estava no dia a dia da sociedade. O que aconteceu de diferente ao longo dessas décadas, que foi recentemente, mudou-se a maneira de interagir com sistemas, quando o ChatGPT entrou no circuito. Ele não foi uma revolução tecnológica, mas foi uma revolução na maneira de interagir com algoritmos, porque permitiu que cada um de nós, seja um profissional de tecnologia, ou seja, alguém de uma área completamente diferente, tivesse um contato com um algoritmo de inteligência artificial. Antes, os sistemas estavam aí, só que a gente não percebia, porque eles estavam embaixo de camadas em camadas de software. Seja no Uber, praticamente todas as operações que você faz com um aplicativo, ou seja, com o sistema da Uber, tem algoritmos de machine learning, através do Waze, do Google Maps, da Amazon, no Facebook, no Instagram, no seu smartphone, e assim por diante. Mas só que nós não tínhamos essa percepção. Com o ChatGPT, nós percebemos que talvez a gente estivesse dormindo na Idade Média, acordado na era espacial, porque apareceu uma coisa maravilhosa, uma mágica. E toda mágica, toda tecnologia assim, sofisticada, que a gente não entende, parece uma mágica, realmente. Então, essa mágica permitia que eu falasse ou interagisse via texto com um sistema, e ele me respondia como se me entendesse. Era uma pessoa que estava do outro lado, era eu que estava aí, ou qualquer um de vocês estava interagindo comigo. Isso, claro, maravilhou muita gente, e aí, claro, vira-se aí uma tremenda explosão de interesse, seja interesse pessoal, interesse econômico, e aí vai. Né? Então, quando a gente discute esse tema, é importante nós sempre separarmos a espuma do chope. Fala-se muito, quando uma tecnologia começa, existe uma curva de adoção da tecnologia, no início existe aquela empolgação, aquela empolgação ela é emoção. Eu não conheço a tecnologia, mas ela parece ser fantástica e vai mudar o mundo. E as mesmas percepções que nós temos, todo mundo tem. Não, espera aí, o mundo vai mudar, as transformações que vão acontecer na sociedade serão fantásticas, empregos vão desaparecer e assim por diante. Não é de hoje, outras tecnologias passaram por essa mesma fase. Depois você tem um certo descrédito. Não que a tecnologia seja ruim, mas ela é imatura ainda. E nós definimos, ou pensamos, ou criamos uma expectativa acima do potencial da própria tecnologia. Há um desânimo, isso não funciona, isso é uma droga, eu vou olhar para o outro lado. Mas você começa, a partir daí, a entender um pouco mais da tecnologia. Você já teve suas experiências positivas e negativas, coisas que deram certo, coisas que deram errado, você já começa a delimitar o terreno. Opa, aqui dá para funcionar bem, aqui talvez não, aqui tem um limite, eu vou até aqui, não vou até ali. E aí você começa a utilizar a tecnologia. E começa a usufruir da tecnologia e ela começa a fazer transformação na sociedade. Toda tecnologia que nós chamamos transformadora, mais ou menos cumpre esse ciclo com variações de tempo. Mas se nós pegarmos a energia elétrica, antes o motor a combustão, pegarmos a internet, pegarmos o microcomputador, pegarmos o smartphone, todas elas, no início, houve uma expectativa muito grande, depois houve um certo desânimo e depois fez parte da sociedade. E, de alguma forma, mudou a nossa sociedade. Nós estamos aqui conversando porque tem energia elétrica, porque tem internet, e muitos estão usando smartphone ou um laptop. Então, indiscutivelmente,
todas essas tecnologias mudaram a nossa maneira de fazer coisas, de aprender, de interagir uns com os outros. Mas não é de um dia para o outro. Então, talvez o grande desafio, quando a gente está naquele momento do hype, é que nós imaginamos que as mudanças estão logo ali na esquina, que a tecnologia é absolutamente fantástica e que o mundo vai mudar por causa dessa tecnologia. Há 10 anos atrás, o mundo ia mudar por causa das tecnologias de 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, pelas tecnologias de 20 anos atrás. Realmente muita coisa mudou, o mundo ao longo do tempo foi se modificando, mas não em 1 ano, 2 meses, 3 meses, em décadas. Então a inteligência artificial não está aí de ontem para hoje, já está aí há décadas. O termo surgiu em 1956. Os primeiros conceitos de aprendizado de máquina, que a gente fala tanto hoje, surgiram em 1958, 1959. Nessa época se falava que em 15, 20 anos teríamos computadores que substituiriam os seres humanos. Em 1960, 1970, 1980, 1990, no ano 2000, 2010, sempre os computadores nos próximos 10, 20 anos vão superar os humanos. E nós estamos falando a mesma coisa hoje. Por quê? Será que essa tecnologia é tão transformadora assim? É uma evolução do que nós já vimos. Não tem, assim, uma mudança tão significativa que diga que agora nós estamos diante de uma transformação da sociedade. Uma tecnologia que vem evoluindo gradualmente. E a tecnologia que a gente fala muito hoje, o ChatGPT, é um subconjunto desse conjunto maior que a inteligência artificial. Só para ter uma ideia, tem inteligência artificial, dentro desse bolo tem um subconjunto, que é aprendizado de máquina. Desse subconjunto nós temos um outro subconjunto, que é aprendizado profundo, Deep Learning. Dentro desse subconjunto nós temos várias técnicas, e uma das técnicas é chamada de IA generativa, que tem várias técnicas. Em 2015, 2016, surgiu uma técnica chamada GAN, redes GAN, né? Generative Adversarial Network, que gerava imagens, gerava uma série de coisas absolutamente fantásticas, e o mundo ia mudar em 2015, 2016. Talvez a gente não tenha percebido, porque não tinha essa interação toda, ficava em sistemas que estavam em laboratório, em pesquisa, em sistema de medicina e assim por diante. E agora nós estamos com uma outra técnica de IA generativa que é baseada em Transformer. Beleza, se não tivesse uma interface tão natural de interagir via um texto, um prompt, liberado ao público, ninguém estaria falando como não falava nas coisas anteriores. Então a revolução, na verdade, foi na user experience e não na tecnologia. A tecnologia foi uma evolução grande. Então, o que a gente tem que olhar agora? Toda tecnologia, ela vai sim fazer transformações na sociedade, em maior ou menor grau, mas nós temos que nos abstrair desse hype, dessa mágica que as coisas vão acontecer de um dia para o outro, que o mundo vai mudar de um dia para o outro, porque não vai, nunca mudou e não vai mudar, porque as pessoas são diferentes, os países são diferentes, o que acontece no Vale do Silício não é o que acontece no Brasil, não é o que acontece na Nigéria, no Vietnã e assim por diante. Então, o Vale do Silício não representa o mundo todo, é legal lá, mas vai se espalhando pelo mundo em velocidades diferentes. E eu acho que é esse que é o principal ponto que a gente tem que, pelo menos em parte, discutir, que é, gente, tecnologia é um negócio legal, eu vivo disso, mas nós temos que ser bastante racionais. A emoção é legal para nos levar opa, vou sair aqui da zona de conforto. Mas a adoção da tecnologia não se dá pela emoção, se dá pela racionalidade, pela identificação de oportunidades no meu negócio, na sociedade, e ao longo do tempo ela vai se disseminando. Então, talvez a frase final aqui para colocar a bola no debate, né, do frescobol, é que a inteligência artificial, sim, é uma das tecnologias extremamente interessantes que nós vemos, não surgiu ontem, já está aí há décadas, e vem evoluindo gradualmente e vai continuar evoluindo. Talvez daqui a 5 anos, essa técnica que nós temos hoje de grandes modelos de linguagem, ninguém vai falar mais, já vão surgir outras técnicas, e vão acontecer essas evoluções ao longo do tempo. Então, toda vez que a gente tem algo que nos surpreende, a gente acredita que atingimos o topo da evolução tecnológica. Não, nós estamos sempre evoluindo. Só para dar um exemplo, eu não me lembro
exatamente a data, mas parece que na virada do século XIX para o século XX ia ter uma grande feira de ciência, aliás, teve essa grande feira de ciência. Eu li isso, né? Não vi, eu sei que eu sou veterano, mas também não chega nessa fase. E uma pessoa famosa, não me lembro exatamente quem era, um cientista, ou dizem até que foi o diretor do escritório de patentes dos Estados Unidos, disse que seria um grande evento, porque mostraria tudo que já foi inventado e que a humanidade inventaria já está lá. Quer dizer, ou seja, nós teríamos atingido, acho que em 1900, o ápice da invenção tecnológica. A mesma coisa que nós estamos falando hoje, em 2024. Atingimos o ápice da inovação tecnológica, no caso de inteligência artificial. Não. Nós estamos dando mais um passo. Daqui a 2 anos vão ter outros passos e assim sucessivamente. Então, ficamos, sim, bastante fascinados com a última tecnologia, a última técnica, mas ela não é o topo. Ela é hoje o topo, amanhã vai ter outra coisa superior, depois de amanhã outra, e assim por diante. Então, menos entusiasmo, menos frenesi, menos histeria e mais racionalidade. É assim que a gente deve analisar as tecnologias, e eu coloco a inteligência artificial nesse contexto, como mais uma tecnologia associada com racionalidade. Eu vou pegar a bola, porque a jornalista que habita em mim está tendo coceira. Preciso perguntar. Eu acho que isso é uma das coisas que me encanta em você, essa questão, né? A gente tem que ter racionalidade nos processos. E uma das coisas que eu defendo com muita ênfase é que a gente está falando de ferramentas. E muitas vezes parece que tem um endeusamento da ferramenta e abandono do lado humano da situação. E eu, aqui até falando aqui, o Francisco Pereira trouxe que muda o tempo, né, que a tecnologia já muda o mundo, e a gente está falando que isso vem vindo aos poucos, né, mas ele está falando da velocidade de criação e implantação, e você está dizendo que, na verdade, não foi tão rápido, né, que isso vem de muito tempo, mas o que me fez perceber que talvez o que parece rápido são os marcos que estão aparecendo, quer dizer, a troca de marcos, né, das coisas que a gente enxerga socialmente, em grande escala, é que mudam. O que eu me lembro, e aqui queria olhar com você, que 2 tecnologias recentes mudaram a forma de vivermos, que é a internet, que não é nova também, mas se tornou em escala e foi ficando ubíqua na virada dos anos 2000, e agora a mobilidade também, chegando, então, a internet móvel, fazendo uma grande transformação dos paradigmas sociais e econômicos. Essas foram mudanças que a gente hoje enxerga. Ao mesmo tempo, tem pares, né, pesquisadores que falam assim, olha, a IA, a entrevista do Silvio Meira está muito recente, mas as tendências de futuro falam muito na questão da singularidade, dessa relação muito mais intrínseca homem-máquina, né, humano-máquina. E o Silvio disse que a gente hoje está na pedra lascada, mas que ele foi muito, eu acho que ele foi bastante ousado em dar um número, 800 dias. E aí, 800 dias a gente muda de chave? Eu fico nessa estou devolvendo a bola aqui, porque essa foi chocante. Não, legal, acho que você tocou num ponto muito interessante. O que a gente vê e toda hora tem aparecido são, se a gente olhar friamente, é mais do mesmo, poucas melhorias. Vamos pegar na área de inteligência artificial, esses sistemas LLM. Saiu o GPT-4, depois veio o Gemini, depois apareceu o Grok do Elon Musk, hoje não sei mais um, amanhã outro e assim por diante. O que eles estão fazendo? No fundo, estão fazendo a mesma coisa. Você dá um prompt e te dá uma resposta. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Mas o mundo não mudou hoje desde que o ChatGPT apareceu. A gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente continua aqui interagindo das mesmas coisas. De repente, eu tenho aqui vários deles aqui, tem alguma consulta que eu faço com ele, outras eu vou no Google, e a gente vai se adaptando. Né? É mais uma tecnologia. Quando eu fiz economia, depois que eu fiz mestrado em ciência da computação, na economia você usava muita calculadora também, tinha muitas fórmulas, né? Matemática. Eu usava calculadora. Mas é interessante que calculador, computador, tudo, a gente
não antropomorfizava como a gente usa esse conceito de inteligência artificial. Eu acho que o grande problema surgiu na criação do nome, inteligência artificial, que dá a impressão que nós estamos colocando um computador inteligente que vai se equiparar, ultrapassar a gente. A inteligência está em quem construiu os algoritmos, não no algoritmo. O algoritmo, um sistema de inteligência artificial é um componente de software, é software, linhas de código. Só que, em vez de você direcionar o que ele tem que fazer passo a passo, você tem um conjunto de fórmulas matemáticas que interagem com um conjunto de dados que passa a ser o mundo dele e te dá uma resposta dependendo do tipo de interação que você está fazendo com ele. Pode ser um algoritmo que joga xadrez, vai jogar xadrez. Ele não sabe que está jogando xadrez, ele está cumprindo as funções matemáticas e joga xadrez. Você colocar ele para jogar damas, ele não sabe fazer, porque ele está preparado para jogar xadrez. Quando você pega um ChatGPT, ele te dá respostas textuais, que não necessariamente ele não tem a mínima ideia que ele está escrevendo para você. Basicamente, o que ele está escrevendo para você faz sentido para ele em termos probabilísticos. Por exemplo, você alimenta um sistema desse com um monte de informações. Vamos supor, toda a internet. Como tem milhares de documentos, obviamente ele passa a ter um conjunto de probabilidades que levam a um acerto pela maior ocorrência de determinadas probabilidades. Por exemplo, palavras como camelo, deserto e beduíno aparecem com muito mais probabilidade juntos do que camelo, pinguim e Antártica. Então, numa frase que você fale qualquer coisa sobre isso, vai aparecer textos que vão, de alguma forma, juntar essas palavras de algo mais concreto. Vai ser difícil aparecer um camelo como um pinguim. Pode ser que tenha um artigo sobre isso, alguma pesquisa maluca, mas tem milhões que falam do camelo nos desertos e dos beduínos. Então, quando ele produz algo, em resposta a uma interação que você solicitou, chamado prompt, para ele faz todo sentido a resposta, que é a probabilidade ou a plausibilidade estatística. Para você pode fazer significado legal, ou ser algo que a gente chama de alucinação, algo totalmente furado. Para ele não é um erro do sistema, ele não errou. A estatística diz que aquela palavra tem que aparecer ali, dentro daquele contexto que ele processou a informação. Então, não é um erro do sistema, é a característica do modelo. Mas como a gente considera que nós estamos falando com uma pessoa, com um ser senciente, que sabe o que está pensando, que tem sentimentos, e que está te entendendo, aí nós imaginamos, ele errou aqui, alucinou. Os próprios termos são ligados a essa... a gente antropomorfiza muito a tecnologia. Mas o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, é uma tecnologia legal, mas é uma tecnologia. A maior inteligência está nas pessoas que construíram os algoritmos, não no algoritmo. O algoritmo é um conjunto de fórmulas matemáticas. Não, jamais vai ter ciência. Conjunto de fórmula matemática vai sentir dor? Não vai. Nem entende o que está fazendo. Então, nossa tendência a criar mitos tecnológicos é que nos desvirtua da visão mais racional. Eu queria colocar um ponto, César, que eu estou super contigo no processo evolutivo que a gente tem do ponto de vista tecnológico, ou seja, a cada tanto tempo a gente tem uma evolução. Mas eu tendo a achar que tem algo de especial com essa tecnologia. E eu uso alguns indicadores para isso. Um deles é o quão rápido ela evolui. Quando a gente fala do que ela é capaz de entregar hoje, realmente é o básico do básico. Já oferece um monte de vantagens, né? Fazer uma imagem usando o ChatGPT ou qualquer que seja, é mais fácil do que era antes, então já tem algum ganho aí, mas de fato não tem um grande potencial transformador ainda, né? Mais fato da vida eu vejo que e aí a própria apresentação do Jensen agora apresentando os novos chips, ele já coloca um dado que é relevante, que é
A gente teve uma evolução de 1000 vezes na capacidade computacional num período de tempo muito mais curto do que historicamente. Ou seja, eu não lembro bem a taxa, mas era algo como a gente estava acostumado a evoluir 10 vezes a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, a capacidade computacional tomava 1 vezes 10. Era alguma coisa assim. E nos últimos 3 anos, essa capacidade computacional tomou 1 vezes 100. Então, tem esse aspecto que me chama a atenção. Eu falo, isso aqui parece diferente. O grau de aplicabilidade também é algo que me chama a atenção. Eu falo assim, putz, isso aqui tem potencial para muitas coisas. E o que eu pessoalmente mais gosto, que é o grau de acessibilidade para pessoas não técnicas, que é o que você falou. A partir do momento que o bicho vira conversacional, ele ganhou um upgrade de usabilidade louco, né? Porque a gente gosta de se relacionar com gente. Então, se você tem do outro lado uma máquina que responde como se fosse o Einstein, isso é relevante para você, né? Então, eu queria trazer esses componentes na mistura, ou seja, como é que fica, como é que você vê um pouco esses componentes, César? Legal, acho que você colocou um ponto bem interessante. Nós sempre buscamos, ao longo de décadas, né, tornar a tecnologia mais acessível. Quando eu comecei a trabalhar, já trabalhava em mainframes com terminais de fósforo verde. Então, o acesso à tecnologia era apenas no escritório, não tinha em casa, era só no escritório. E era ruim, não tinha interação, eram telas muito rígidas. Ainda você vê em alguns aeroportos, empresa aérea, tem aquela capa bonitinha do Windows, depois tem lá um monte de... Né, você vê, às vezes, eu quero fazer uma... Se você não faz pela internet, vai fazer lá no check-in, pede alguma coisa, você vê lá, o que ela está fazendo? Aí você olha a tela, é um negócio horroroso, sistemas bem antigos. Depois veio uma interface melhor, quando surgiu o mouse, porque quando surgiu o PC, você tinha que ficar, tinha que ser um maestro, mexer com os dedos para fazer lá um copy and paste. Depois veio o mouse, aí você tinha uma interação mais lúdica, você mexia com o mouse, interagia visualmente. Depois começou a surgir interfaces com áudio, né? O Siri, Alexa, que já eram algoritmos de machine learning, limitados até pela conjunto de tecnologias que estava disponível, e hoje você tem uma facilidade maior. Então, cada vez mais nós estamos nos aproximando de um processo de tornar a tecnologia mais intuitiva. E hoje nós nos acostumamos. Se a gente pega uma tecnologia como essa aqui, você faz tudo aqui, né? De uma forma simples, você está até acostumado. Pode não ser uma coisa maravilhosa, mas dá para fazer muita coisa legal. Agora, se você puder interagir de uma forma mais fácil, em vez de entrar no aplicativo, você pedir as coisas e o próprio sistema chegar à conclusão, né? Porque se eu quiser um carro, eu tenho que entrar no Uber, dizer onde é que eu estou, e assim por diante. Se eu chegar e dizer, olha, me chama um Uber daqui a 10 minutos, ele pode entrar, interagir com o Uber, ver onde é que eu estou, né? Eu digo onde eu quero, e assim por diante. Quer dizer, uma evolução tecnológica que facilita isso. Então, esse é um caminho natural. Nós estamos evoluindo para colocar interfaces cada vez mais humanos, mais intuitivos. Obviamente, o texto é muito legal, para você falar de forma livre, visual é legal, né, poder olhar, e a resposta, tanto textual quanto visual, também é extremamente positiva. Isso faz um processo de evolução. No caso do avanço computacional, a gente sempre evoluiu de forma extremamente, eu diria assim, praticamente exponencial, né? E o que mudou nos últimos anos, quando a gente fala em aumento da capacidade computacional, é a maneira como a gente divide o trabalho das máquinas. Antigamente você tinha um processador, chamado Unidade Central de Processamento, CPU, que executava todas as funções. Aí começou a se dividir isso em determinadas tarefas, e hoje você tem um conjunto de técnicas que são especializadas para determinadas coisas. Por exemplo, quando você trabalha com algoritmo de inteligência artificial, uma das características é que tem que paralelizar muita coisa. Então, tem processadores especializados nisso, só fazem isso. Da NVIDIA, por exemplo, é dedicado a isso.
Então, isso permite que haja um aumento da capacidade computacional pela essa diversificação e especialização ao mesmo tempo. Então, esse conjunto de coisas aí dá a impressão que a gente está evoluindo a capacidade computacional de forma diversa. Na verdade, estamos evoluindo porque nós estamos dividindo as tarefas de um componente específico para diversos componentes, de um componente genérico para diversos componentes com atuação específica. E multiplicando esse número de componentes, gerando milhares e milhares de componentes, que as técnicas de paralelismo permitem isso, dá essa visão de aumento da capacidade computacional. O resultado final nós conseguimos fazer muito mais coisa do que nós fazíamos antes. Vamos continuar fazendo? Vamos. A questão é, por que a gente está aumentando tanto a capacidade computacional? Porque hoje todo o foco está nos sistemas LLM, que demandam uma imensa capacidade computacional. Nos últimos anos, a gente viu uma concentração da inteligência artificial, dos projetos, das pesquisas em cima de LLM. LLM tem seu limite. Existe a curva S de adoção da tecnologia, por mais que você coloque mais e mais dados e mais capacidade computacional, vai dar um limite de resposta. Vai ter um limite de dados. Acabou o dado. Bom, agora eu vou gerar dados automaticamente, baseado no próprio LLM para gerar outros dados. Não? Aí você começa a ter algumas distorções aí da realidade. Então, vai ter um limite. Então, será que essa técnica vai perdurar durante muito tempo? Eu imagino que não, nós vamos ter outras técnicas. Por exemplo, quando a gente fala em IA generativa, as redes GAN não eram tão sofisticadas como é hoje, mas produzem, dependendo do que você quer em termos de resultado, figuras, fotos artificiais extremamente interessantes com um pedacinho da capacidade computacional que você precisa hoje no LLM. Será que eu preciso ter um monte de computador, um monte de coisa para gerar um texto, para fazer uma busca em geral? O que é penicilina? Me dá uma resposta o que é penicilina? Não preciso disso. Tem outras técnicas que me permitem fazer isso. Então, eu vejo que há um conjunto de interesses financeiros. É claro que a tecnologia traz resultados. Eu diria que os maiores resultados até agora, a LLM está começando, a tecnologia matura, mas os maiores resultados de inteligência artificial até agora não foram com a LLM, foram com os modelos que nós temos aí há décadas de inteligência artificial. Sistema na mídia. O Uber, voltando ao Uber, só está funcionando, só existe hoje por causa disso. A Amazon, a logística deles, grande parte do que se faz em equipamentos médicos que analisam imagens, não tem o LLM. O LLM poderia até ajudar na transformação daquele laudo muito científico ou médico, né, no linguajar próprio, em algo que eu consiga entender. Quando eu pego um laudo hoje, eu fico apavorado quando eu leio aquelas coisas. Estava com um problema de ortopedia, de musculação, fez negócio errado. Aí quando eu li o laudo, eu falei, eu vou para a cadeira de rodas. E não é, eu quero falar, isso não é nada, é para você, mas eu não conheço aqueles nomes, né, catastróficos. Então, facilita. É mais uma técnica interessante. Vai ajudar muito? Vai. Mas ela em si vai mudar o mundo? Não. Gerar imagem ou coisa, o texto não vai mudar o mundo, vai ajudar bastante em muitas coisas. Mas um fabricante de chocolate vai continuar fabricando chocolate, um fabricante de carro vai continuar fabricando carros e assim por diante. E nós já vimos ao longo dessas décadas limitações da tecnologia. Há 15 anos atrás começou a se falar muito em veículos autônomos. Vamos ter veículos autônomos. Essa ideia já morreu. Não teremos veículos autônomos. Nós teremos a tecnologia embutida nos carros para tornar os motoristas humanos melhores, substituindo algumas tarefas que nós humanos, às vezes, temos dificuldades. Por exemplo, dar uma ré, estacionar numa vaga, coisas que nem todo mundo faz com facilidade. A tecnologia pode fazer isso facilmente, orientando você e faz. Até você larga o carro e ele faz. Agora, ele vai dirigir de forma autônoma? Talvez dirija numa estrada da Alemanha, numa estrada dos Estados Unidos, mas vá para o interior do Brasil. Porque esse algoritmo ele responde ao que ele aprendeu. Ele nunca foi treinado no interior do Brasil. E treinar numa estrada no interior do Brasil, a outra é diferente. Até que aprenda isso, vai levar tempo. Aprendeu. Um belo dia aprendeu. Aí leva para a Índia, encontra uma vaca no meio da rua. Vai ter que reaprender. Então, é um processo que leva tempo. Né? A tecnologia está evoluindo, e eu vejo que os LLM vão atingir, já estão atingindo seu limite. Você vê que
Nós estamos discutindo a mesma coisa. O Grok, não sei o quê, aqui tem mais não sei quantos terabytes, gigabytes, trilhões de não sei o quê. E aí você fica comparando, então um passa um pouco, qual é o grau de... O que está mudando ali? No fundo, eu continuo fazendo as mesmas coisas, um pouquinho mais sofisticado. Então, é uma tecnologia interessantíssima, vai nos ajudar em muitas coisas, mas não é ela que vai mudar o mundo. O conjunto de técnicas de inteligência artificial integradas com outras aplicações vai nos permitir fazer muita coisa. Sim, isso eu concordo. Tanto que eu tenho uma empresa de inteligência artificial, estratégia de inteligência artificial. Se eu não acreditasse, eu não estaria nesse negócio. Mas eu não vejo com esse frenesi, eu vejo com muito mais racionalidade. Aonde eu devo adotar? Aonde vai me trazer resultado? Aonde eu vou ter um retorno do investimento que eu estou fazendo? Certo. A gente está com fila de bola aqui. Eu quero aproveitar. Bom, vai. Posso ir? Faltou? Não. Aqui. Quero aproveitar a bola no ar, né? E aí acho que essas diferentes tecnologias que foram citadas, né? Desde os LLM, as mais que estão mais inseridas no nosso dia a dia também, tudo de certa forma ainda demanda, né? A competência em saber utilizar a tecnologia, orientá-la a fazer o que ela precisa por nós, né? Não adianta o carro autônomo é um avanço relevante, ao mesmo tempo todo mundo precisa saber dirigir, caso aconteça algum problema com o carro, ou você pelo menos guiar ele em alguma etapa, assim como os prompts, né? Você precisa ser capaz de saber o que pedir ao LLM, ao ChatGPT, ao que for, para que ele te responda, né? Não é como se eu pudesse virar um programador de um dia para o outro, simplesmente escrevendo coisas para o ChatGPT. É claro que se eu tiver um básico de conhecimento a respeito, eu consigo escalar rapidamente a minha capacidade de execução, ou de criação, ou de tudo mais, né? Eu acho que uma coisa que me parece comum nessas evoluções tecnológicas, independente de quão disruptivas elas sejam, é que, de qualquer maneira, existe uma base que vem de nós, que é de quem as pessoas que construíram foram capazes de dar aquele passo, mas eu preciso também ser capaz de conversar com ela, né? Eu preciso ser capaz de interagir e passar os comandos que sejam adequados, que sejam correspondentes. E isso de certa forma, vejo muitos poucos espaços para que isso se substitua, né? Uma pessoa completamente alheia ao conteúdo, ao assunto em si, do que aquela inteligência artificial, aquele sistema está preparado para fazer, dificilmente ela vai conseguir tirar algum tipo de bom proveito, ou de bom resultado da tecnologia, né? Então, eu acho que a gente acaba entrando um pouco nesse hype de enxergar como um substituto, como uma ferramenta que vai fazer algumas coisas deixarem de existir, mas como o César falou, né? A empresa de chocolate, enquanto tiver cacau no mundo, ela vai continuar fazendo chocolate, ou vão tentar inventar outro tipo de material, né, para fazer. Assim como a gente busca iluminar a nossa sala à noite, desde que existia fogo até hoje com a lâmpada, e a tecnologia muda, mas a necessidade não, né? Então, acho que existe que está rolando até no chat aqui, como comentários, essa disputa da máquina contra o humano, mas que é uma discussão que, enfim, vai muito para a ficção científica, né, de certa maneira, mas a gente sempre acaba caindo nesse espaço daquilo que já que existe para nós, né, daquilo que só nós conseguimos fazer, que no final do dia, o que a máquina consegue é potencializar esse todo, né, e aquilo que ela consegue comunicar entre si também, mas ainda existe um componente que, como vocês falaram, dificilmente vai ser substituído, né? Sim, acho que eu concordo com você. O lado humano é essencial, né, na verdade. Você não precisa, obviamente, ser um engenheiro mecânico para dirigir um carro, mas você tem que ter algumas noções básicas de pegar um carro. E a tecnologia, qualquer que seja ela, os algoritmos, inteligência artificial, são ferramentas. Um martelo pode pregar um prego na parede, fazer uma excelente obra de marcenaria, ou quebrar uma vidraça, depende de onde você vai usá-la. Quebrar a vidraça, bater na vidraça, você tem que ter a noção que se pegar esse martelo e bater na vidraça, vai quebrar.
não é um bom lugar para você usar. Mas uma coisa importante é que toda evolução tecnológica, de alguma forma, afeta atividades humanas. A própria evolução da tecnologia, às vezes, acaba com algumas funções. Não temos mais cocheiros, você não tem mais carruagens nas ruas, você não tem mais telegrafista, e assim por diante. Mesmo em profissões especializadas, vamos pegar 70, 80 anos atrás, a cabine de um avião que fazia voos transatlânticos ou transpacíficos. Você tinha 5 membros na tripulação: o comandante, o copiloto, o engenheiro de voo, o navegador, e você tinha o radiooperador. Com o avanço das comunicações, não precisou mais do radiooperador. Com o sistema de navegação inercial, por exemplo, o GPS, você não precisava mais do navegador. Já morreu o radiooperador, o navegador. E os sistemas automatizados de bordo, computadores, não precisa mais do engenheiro de voo. Então, você tem 2 tripulantes, hoje comandante e copiloto, que tem um outro perfil diferente do que era o perfil daquela época. Por exemplo, num voo entre Rio e Paris, um piloto usa ou controla a aeronave especificamente na mão, talvez 10, 15 minutos. Todo o restante é automático. Você faz todo o seu plano de voo, coloca nos computadores, depois fica só acompanhando se está tudo certo. Agora, você tem que ter a habilidade suficiente para assumir naquela situação onde o computador não consegue resolver. E tem momentos que vai chegar um limite que ele vai conseguir, vai jogar para você. Eu desisto, agora é você. Por exemplo, no piloto automático, num avião comercial como o Airbus, eles têm um chamado envelope de voo, que o avião é controlado pelo sistema, e só permite fazer determinados tipos de manobra, por exemplo, inclinação, o pitch da aeronave, nariz para cima ou para baixo, em certos limites. Se você quiser ultrapassar isso, você tem que textualmente apertar um botão para permitir esse tipo de coisa. E se tiver alguma manobra que ultrapasse esses limites, o sistema automático diz, ele está fugindo aqui a minha capacidade de gerenciar, eu desligo e passo para você. E se você não souber como agir, você vai entrar numa situação complicada. Nós tivemos um caso concreto, um acidente anos atrás, com o voo da Air France do Rio de Janeiro para Paris, onde apareceu uma situação que nunca tinha sido treinada em simulador, porque não se imaginava que seria possível acontecer, e aconteceu, e a tripulação não sabia como reagir, e o acidente aconteceu. Então, a máquina vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, vai substituindo tecnologias anteriores, né? Você falou da luz, chegamos a ter o carvão, né? Fogueira, depois baleia, óleo de baleia, foi uma fonte de energia durante muito tempo. Olha, que absurdo que hoje a gente imaginaria, mas digamos, a indústria baleeira chegou a ser importante, por exemplo, na costa leste dos Estados Unidos. Depois vimos o petróleo, e agora nós temos várias outras fontes de energia, eólica, solar, hidráulica, assim por diante. Mas tudo isso fazendo com que a gente tenha mais e mais condição de ter luz elétrica, teoricamente mais barata, e geralmente mais barata, né? O impacto digamos, uma energia solar, né, da técnica de energia solar, é bem menor que o impacto de você extrair carvão, aquela coisa toda. Então, isso faz parte do processo evolutivo da tecnologia. Cada vez mais a gente vai evoluindo para facilitar a vida, né? Nossa, né? Nós estamos buscando alguma coisa. Por que a gente faz alguma coisa nova? Para facilitar a nossa vida, no fundo é isso. Mas então eu concordo com você, a única coisa que eu acho que, às vezes, eu vejo de exagero, por várias razões, é esse endeusamento da tecnologia. Eu acho que o chamado técnico-otimismo, ele é legal no momento que, vamos chamar atenção para a tecnologia, mas ele deixa de lado muitas coisas que são importantes, que podem ser efeitos colaterais na sociedade, e a gente não pensa, a tecnologia vai resolver tudo. E se tiver problema, a outra tecnologia vai resolver o problema criado pela tecnologia de hoje. Como a tecnologia fosse digamos, o guia da nossa sociedade. Eu acho que a tecnologia é uma excelente ferramenta de apoio ao ser humano, à sociedade como um todo, e nós temos que controlar a tecnologia, não ser controlados pela tecnologia. E como eu falei, eu trabalho em tecnologia, toda a minha formação
básica, né? Mestrado foi em ciência da computação, tem uma empresa de inteligência artificial, estou nisso aí há décadas, e sempre olhei a tecnologia como uma ferramenta para apoiar atividades que eu exerço no dia a dia, principalmente para as empresas nas quais eu trabalhei. Mas sempre busquei não endeusar a tecnologia. Eu vejo a excelência da ferramenta, vejo suas potencialidades, vejo suas limitações e crio, digamos, olha, esse aqui é o envelope de utilização, em princípio vamos usar aqui. Pode ser que amanhã descubra uma outra coisa, legal. Pode surgir uma outra tecnologia, legal, vamos aplicar. E assim, sucessivamente, fomos vivenciando. Eu vivenciei o mainframe, né, como eu falei, depois o PC, a gente fez tantas coisas. Na época, eu me lembro, na década de 80, que se falava era a ligação micro-mainframe. Era o topo da arte. Eu permiti que, de casa, eu conseguisse interagir com os computadores lá no escritório central, através de um PC que estava na minha casa. Aí, quando surgiu o smartphone, uau, eu não preciso mais carregar o computador. Aí, novos negócios surgiram. Por exemplo, o Uber, o Waze. Vamos pegar o Uber. Tem sentido um Uber com um laptop, você andar na rua com um laptop procurando um carro? Não. Só existe porque existe esse negócio aqui. Então, permitiu a criação de novos negócios? Permitiu. Facilitou nossa vida? Facilitou. O sistema de inteligência artificial vem evoluindo, vem fazendo muita coisa? Vem. O LLM vai fazer muita coisa? Vai. Mas o LLM, por isso que eu insisto muito, é uma técnica muito legal, é hoje o estado da arte, em termos do que nós estamos usando, mas não é o topo da evolução. É hoje o topo da evolução, mas amanhã não vai ser, vamos precisar de outras técnicas. Porque ela é muito cara, muito custosa, demanda muita energia, muita capacidade computacional para entregar pouca coisa. Eu posso fazer com outras técnicas, coisas parecidas, e provavelmente vou criar outras técnicas que me permitam produzir resultados similares ou até melhores, ou diferentes, com muito menos consumo de recursos. Vamos rodar Boa mais noite uma a todos. rodada? Vou pegar a bola aqui. Queria agradecer a presença de todos, também amigos, Sueli, Marcos, Francisco, pessoal no chat, Arissa. É um prazer estar falando aqui com o César. E essa conversa é muito importante, porque quando eu anunciei essa live, muitas pessoas, como o Raul Juan, também foram me falar em privado que sentem falta da gente ter uma conversa adulta e que realmente não seja só o hype, né? E ainda mais num dia como hoje, em que o Daniel Kahneman morreu e ele falava muito dessa questão entre a emoção e a razão, né? O que vai ao encontro do que o César falou no início e agora também, da gente simplesmente não comprar essa magia que muitas vezes parece ser apenas fumaça, né? Também queria mandar um abraço para o Gladstone, meu grande amigo, minha grande inspiração, um interlocutor muito poderoso aqui em relação à tecnologia e à inteligência artificial. Mas agora eu queria trazer um pouco essa conversa aqui para o Brasil, porque a gente vê muito hype, consultor e mentor chamando todo mundo de idiota porque usa IA, porque não usa IA, não sei quantos dias e tal. Mas como você falou, o Brasil não é o Vale do Silício, né? Então já li muitos reportes de tecnologia. O último que eu li agora, acho que é o da Deloitte, né? Falava que estamos muito focados em reduzir custos, em aumentar a produtividade e menos em inovar e crescer. Então, queria entender qual que é a sua visão aqui para o Brasil. Afinal, dado que falta ainda muita maturidade na discussão, o que pode ser feito realmente um pequeno, um médio empresário que quer começar a utilizar todas essas tecnologias? Legal, acho que é um ponto importante, né? A realidade brasileira é bem diferente da realidade americana, e o próprio Brasil é diferente entre as suas diversas regiões. Então, certas coisas que dão certo em determinados países não dão certo em outros países. E mesmo em países que se entusiasmaram com a tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos, o self-checkout, né? Self-checkouts, nos supermercados, o pessoal está dando um passo atrás porque tornou-se automático demais e as pessoas querem interagir com outras pessoas. É interessante isso. Né?
a coisa pipocou lá. Aí você vai em outros países, você vê estágios muito diferentes. Aqui a gente usa Pix, essas coisas todas. Você vai a alguns países da América Latina, cartão de crédito, é difícil passar. A troca é em dinheiro efetivo, né? Como a pessoa na língua espanhola fala. Então, são realidades diferentes. Não adianta pegar ou visitar o Vale do Silício, legal, né? O pessoal, teve uma época aí, todo mundo visitava o Vale do Silício, tirava foto lá em frente à sede do Facebook, do Google, e vinha para cá e continuava fazendo as mesmas coisas. Era um turismo, né? Via lá uma tecnologia legal, mas era um bicho no zoológico. Que legal isso, mas não vou trazer para dentro de casa, não vou trazer o leão para dentro de casa. Então, ficava lá. Agora, as empresas no Brasil, elas têm algumas dificuldades aí. Você tem um ambiente de negócio diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? As regras, a burocracia, fazem serem negócios diferentes. O custo operacional das empresas no Brasil é extremamente diferente do custo operacional nas empresas americanas. Abrir e fechar a empresa, o que você tem que fazer de impostos que mudam toda hora, o que existe hoje, o que vale hoje, de repente muda, e aí você é cobrado pelo passado, que mudou, hoje mudou o passado. São coisas absurdas que a nossa realidade enfrenta. E quando você vai para pequenas e médias empresas, o desafio, além disso, né, em maior proporção, porque uma parcela do seu custo está nisso aí, é significativo, e tem uma receita menor, você tem a outra questão, que é a formação educacional. Nossa formação educacional é muito ruim, muito baixa. Então, você ter capacidade cognitiva de interpretar textos, uma parcela pequena da população consegue, digamos, fazer isso com uma certa facilidade. A maioria tem muita dificuldade. E quando você vai para pequena e média empresa, a grande maioria dos profissionais, dos funcionários, obviamente não é elitista, mas não é aquele topo da elite das principais universidades, que eles querem trabalhar em multinacionais, estão trabalhando lá fora, vai ficando pessoas com menos preparo. E isso é um fator complicador a mais no uso de tecnologia. Você já tem uma série de custos, então você tem que tomar cuidado no que você vai investir. Por outro lado, você tem questões de uso da tecnologia, que seus funcionários talvez não estejam tão preparados para usar a tecnologia assim. Então, são alguns desafios que fazem com que não dá para mergulhar de cabeça, porque você não mergulha porque você não quer. Não é, porque talvez eu não possa, não tem dinheiro, não tem gente preparada. Então, o mundo real é diferente do mundo, né, teórico, que, de laboratório tudo funciona. Agora, no mundo real, as coisas são diferentes. Então, eu acho que a nossa realidade ela tem que ser contemplada nessas soluções. O que funciona no Vale do Silício talvez seja diferente aqui. Questão salarial, questão da capacidade intelectual. Eu falo capacidade intelectual e educacional. Não quer dizer que a pessoa seja mais burra. Não é. São coisas diferentes, inteligência e educação. Mas não teve uma formação educacional. Talvez tenha até um problema de inteligência causado pela subnutrição e assim por diante. Então, todas essas questões a gente tem que levar em conta ao olhar as tecnologias. Pode ser que faça muito sentido numa empresa lá, mas talvez não faça tanto sentido numa empresa no interior do Nordeste do Brasil. E outra coisa também que a gente acaba imaginando que o Brasil é só, né, a Faria Lima, Paulista, aqui Ipanema, onde eu moro. Não, tem outras coisas bem diferentes, coisas boas, melhores até, e coisas bem piores por aí. Então, essa realidade a gente não vê nessas discussões. A gente vê muitas vezes o entusiasmo do técnico otimista, dizer, não, a tecnologia vai surgir, vai acabar com esses empregos. Tá, vamos supor que vai acabar com o motorista do Uber, supondo que aquela utopia, aquela ficção científica de um veículo inteiramente autônomo, já deveria estar, teoricamente, não teria mais motoristas hoje, talvez leve 30, 40, 50 anos se chegar. O que você faz com esses milhões de pessoas que ganham dinheiro com Uber? Os motoboys que a gente vê aí. É totalmente diferente de fazer agora uma moto de entrega automática. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Nos Estados Unidos começou a entrega por carrinhos autônomos. Uma vez estava discutindo com uma startup aqui no Brasil isso. Cara, não, fazer um carrinho autônomo para fazer entrega de, sei lá, tipo sanduíche, hambúrguer, pizza. Falei, cara, pensa bem,
Vamos pegar um carrinho autônomo, vai sair no Rio de Janeiro, vai sair da pizzaria para fazer entrega. Você acha que ele vai chegar? E se chegar, você acha que ele vai voltar? Não vai. Ou vai ser roubado, vai ser depredado. É diferente você pegar um carrinho, rodar numa região lá do Vale do Silício e trazer para as ruas das grandes cidades brasileiras. Pega as calçadas, são totalmente desniveladas, não dá para treinar nesses algoritmos nisso. Você tem o roubo, você tem a depredação, você tem o comportamento da sociedade, que é diferente. Então, vamos ser realistas, né? Drone para entregar pizza. Pô, a ideia é legal, mas, pô, espera aí. Eu moro aqui num prédio e tem minha varanda. O drone vai... Como é que ele vai chegar? Como é que eu vou pegar? E aí a pessoa que mora no segundo andar, que tem uma rede aérea com árvores e fios ainda. Como é que ele vai chegar lá? Vai bater naquilo. Então, é muito bonito na teoria, mas quando você vai para o mundo real, sai do paper e vê como é que eu faço isso acontecer no dia a dia, você vê que as coisas são bem diferentes. Então, essa realidade brasileira, eu sinto que a gente não discute. Tem possibilidade de se acabar com alguns empregos? Tem, mas o que a gente vai fazer com essa pessoa que está perdendo emprego? Uma vez numa discussão, num evento, surgiu esse debate, falei, não, espera aí, vão acabar em emprego, em função X, e vão surgir outros. Mas me explica aí como é que é isso. Vamos supor, acaba o emprego de um motorista, mas eu crio uma função de cientista de dados. Legal. Numericamente, mas espera aí. E esse motorista que foi desempregado, ele consegue ser cientista de dados? O perfil educacional permite ele rapidamente fazer a transição? Não. Você vai continuar com desemprego aqui. E vai ter que formar uma outra pessoa. Então, não é simplesmente acabou aqui, criou ali. Outro dia, num post do LinkedIn, estava assim, milhares de empregos vão ser destruídos, mas novos vão ser criados. Aí aparecia de um cientista de machine learning. Falei, cara, quantos cientistas de machine learning são formados diariamente aqui no Brasil? Não é essa multidão. Então, falta um pouco desse olhar para a nossa realidade na discussão da aplicabilidade da tecnologia. Vamos ter que aplicar? Sim, vamos, mas vamos aplicar nos lugares certos, nas horas certas, da maneira correta. Sei lá. Você quer ir, Maria Clara? Eu estou me coçando, mas só se a gente concordar em estourar o nosso prazo, porque eu tenho uma fila de perguntas, você tem uma fila de perguntas, o Gabi deve ter mais, e tem também. E é fora o chat, que está trazendo questões até bastante diversificadas aqui. Uma das coisas que eu ia falar é que o próprio Elon Musk tem um vídeo dele no Fórum Econômico Mundial dizendo que vai ser inevitável a renda mínima universal, mas isso a gente vai polemizar em outro momento, porque essa é longa. Onde uma hora a sociedade vai ter que entender que se não mudar de paradigmas, ela vai ter que ter uma conta a ser paga, que é a sobrevivência da própria sociedade, né? Então, isso vários cientistas já olham. Eu queria... Você trouxe muito forte para mim essa coisa do Deus-máquina. Isso, para mim, é um sentimento muito forte, que a gente endeusa muita ferramenta. E aí está trazendo essa questão da educação, muito, muito forte. Nós não temos... E aí eu estou começando a ter um incômodo muito maior, você sabe qual é? É assim, olha, a gente pode estar perdendo a nossa... eu acho que já estamos, mas estamos perdendo a capacidade de fazer perguntas, porque só estamos aceitando aquilo que a inteligência artificial está nos dizendo. Mas, e aí as pessoas que usam melhor dizem que você não pode aceitar, você tem que bater nela, né? Ficar questionando, para você ter algo útil, que saia útil desse diálogo com a IA, só que ao mesmo tempo a gente está perdendo a capacidade de pensamento crítico para fazer boas perguntas. Não é uma balança complexa essa, olhando para o futuro, olhando para as dinâmicas que a própria sociedade, a economia e os negócios exigem da gente? Você tocou num ponto que eu penso muito e volta e meia escrevo sobre, que é os efeitos colaterais, né? Vamos pegar, você ter algoritmos controlando a nossa vida. Nós estamos vendo isso se disseminando. De alguma forma direciona o vídeo que você gosta, a música que você quer ouvir, você acaba ficando numa bolha. Isso não necessariamente é bom, né? Eu acredito que não. Vamos imaginar que eu
os sistemas chegam ao limite dos seus dados e começam a gerar dados. Esses dados gerados passam a ser input para o treinamento dos novos algoritmos. Então, você treina os novos algoritmos em cima dos dados que foram gerados através dos dados gerados anteriormente por humanos. Depois passar por máquina, você começa a criar uma bolha também, porque você não diversifica. Você está aumentando a mesma coisa muitas vezes, né? Multiplicando a mesma ocorrência daquela informação, N vezes ela passou a ser uma verdade, passou a ser uma mentira, passou a ser uma verdade, e aí você começa a comprar essas coisas ao longo do tempo. Vamos imaginar que isso aconteça ao longo do tempo. Então, num momento que a tecnologia faz parte do dia a dia, e ela faz, mas com algoritmos controlando o que você pensa, o que você faz, o que você lê, eu acho que aí tem algo que a gente tem que pensar. Mas eu consigo, por exemplo, não preciso mais escrever, porque eu consigo colocar uma linha e ele faz tudo. Legal, mas quando você escreve, você está colocando sua cabeça para pensar e expressar suas ideias. Talvez eu consiga, ele me ajuda muito, a tecnologia me ajuda muito a escrever um texto, por exemplo. Quando eu comecei a escrever, há muitos anos atrás, era em lauda, máquina de escrever. Então, você batia lá, plac, 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 plac. Aí, puxa vida, errei uma palavra, bem, passava o corretor e colocava a máquina de escrever. Aí você chegava à conclusão, não, que aquele texto lá no meio tinha que botar no início ou no fim. Você tinha que redigitar tudo. Hoje não, hoje você está digitando, isso aqui vai primeiro, coloca lá, isso aqui, puxa, eu escrevi um artigo sobre isso semana passada, deixa eu pegar lá o texto, copio aqui, aquela outra informação, copio ali. Então, eu aumentei muito a produtividade, muito. Na compensação, eu continuo preservando o meu pensamento crítico. O risco que a gente corre é que se eu permitir essa produtividade, ao mesmo tempo fazer com que a tecnologia que seja resolva isso para mim, digo, faça algum relatório sobre o assunto X, ele vai fazer, eu não pensei mais no assunto, nem questiono o resultado que vem. Pode ser legal no curto prazo, olha só como eu sou produtivo, mas qual é o efeito disso a longo prazo? Tudo que eu aprendi está ali, de repente eu vou passar para o meu filho aquilo, depois eu vou para o meu filho aprender dessa forma, para o meu neto. Será que nas próximas gerações a gente não estaria dentro de uma grande bolha? Então, são questões de efeitos colaterais que a tecnologia pode, ao longo do tempo, provocar, a gente não sabe. Por exemplo, há agora uma série de discussões sobre qual o impacto desse equipamento, smartphone, na formação das pessoas, dos jovens. Nós estamos começando a ver agora. O smartphone surgiu em 2007. Nós estamos em 2024, né? Estamos falando aí de 17 anos, mas vamos supor que começou a se espalhar em 2009. Estamos falando aí de 15 anos. Então, digamos, uma parte da juventude de 15 anos nasceu já com isso aqui. O que elas estão fazendo hoje diferente do que era anteriormente? Será que os efeitos são positivos ou os efeitos são negativos? Não sabemos, nós estamos aprendendo agora. Nós estamos aprendendo. E já existem alguns livros dizendo, olha, tem alguns efeitos danosos que nós estamos começando a sentir e tem outros efeitos positivos. Talvez tenha que começar a mesclar. Mas o comportamento, talvez, da juventude hoje é diferente do anterior, a própria evolução da sociedade, mas talvez tenha sido potencializado pelo uso de uma tecnologia. E como é recente, nós estamos falando de 15 anos para ver os efeitos. Você vê que não é de um dia para o outro. Então, vamos supor que agora toda criança vai começar a usar um chat GPT da vida. Qual é o efeito disso daqui a 15, 16 anos? Será que vai perder o pensamento crítico? A gente não sabe. Está começando agora. Estamos usando há um mês, há um ano, 2 anos. Mas o efeito daqui a 15 anos é outro. Então, por isso a gente tem que ser muito cauteloso com a tecnologia. Não ser contra, não estou falando jogar pedra, não, pelo contrário, eu sou um entusiasta da tecnologia, mas eu não sou um técnico otimista, eu sou um técnico racional. Ou seja, vamos olhar a tecnologia nos seus pontos positivos, mas também olhar eventuais efeitos colaterais que a gente consiga imaginar, outros a gente não consegue. E, a partir daí, tentar delimitar aonde a gente deve usar e aonde talvez a gente tenha que tomar um pouco mais de cuidado ao aplicar a tecnologia. Eu queria só, enfim, a gente já estourou aqui, eu não vou me aguentar porque você está aqui, César, então vamos embora e é nosso. Eu
Acho que tem um papel muito importante nessa tecnologia. Eu acho que a gente converge de que o melhor caso é um ser humano empoderado dessa tecnologia e fazendo bom uso dela. Acho que a gente converge nisso, né? E quando eu olho para essa tecnologia e eu vejo o endeusamento que acontece, eu acho que o endeusamento é um efeito da mídia. Porque fato da vida, quando você vai nas empresas, você fala assim, legal, você está usando inteligência artificial? Não. E você está usando? Não. Ou seja, você tem uma tecnologia nova que, para que perca essa característica humana, as pessoas têm que brincar com ela. Já tem um processo de você tem que permitir que a pessoa brinque e brinca à vontade, meu filho. Fica à vontade. Você vai descobrir as limitações dela por si só. Eu não preciso te convencer das limitações dela. Experimente que você vai descobrir isso. Então, eu acho que o tirar essa característica humana da tecnologia tem muito a ver com as pessoas terem mais acesso com elas, terem mais acesso a elas. E por que eu acho que isso é crítico, no final das contas? Porque eu vejo que as empresas têm um papel muito importante nisso. Ou seja, a partir do momento que uma empresa coloca 1001 barreiras para se permitir enquanto organização, vamos aprender com isso? Porque a verdade é que não tem nenhum grande expert dizendo onde tem os pequenos ganhos nisso para a gente, então a gente só vai descobrir se a gente brincar com isso. Brincar de forma controlada, mas você tem que permitir, e diferente de como foi até hoje, que é, ei, time de tecnologia, vem cá e brinca com a ferramenta. Não. Essa é uma tecnologia que você tem que liberar para todo mundo, porque está todo mundo ouvindo falar do ChatGPT. Então, ou você libera para as pessoas brincarem de uma maneira mais ampla e aprenderem, e aí, por conta disso, desendeusarem a tecnologia e verem onde que cabe, onde não cabe, ou senão fica uma profecia autorrealizável, né? A gente está na mão da mídia que ganha dinheiro fazendo o quê? Vendendo uma notícia que as IAs vão tomar o emprego de todo mundo, que o dia de amanhã vai ter um IA aqui com olhos vermelhos matando a gente com laser. Então, eu acho que tem uma brincadeira aí que as empresas têm um papel muito grande de adequar a forma como essa nova tecnologia é inserida dentro da empresa. Ou seja, pensar de sair de um caminho centralizador, onde a tecnologia só entra através desse canal, e permitir que ela entre de forma distribuída. Fala assim, então já que todo mundo pode usar, então deixa todo mundo usar e vamos aprender com essa brincadeira. Você falou uma coisa interessante, falou várias coisas interessantes aí, vou citar duas. Uma é o aparato de mídia, isso é verdade. Existe uma relação inversamente proporcional entre notícia de mídia e uso real. Quando a mídia está falando, ninguém está usando. À medida que se torna cada vez mais usada, mainstream, deixa de ser notícia. Não dá para fazer esse gráfico. Evento para tudo quanto é lado, notícia no jornal diário, ninguém está usando. Está todo mundo falando. A outra coisa é que toda vez que surge uma nova tecnologia, existe aquela tendência do controle. Não é que o controle seja errado, você tem que tomar um certo cuidado para evitar usos inadequados, porque quando pessoa é uma coisa, mas quando empresa você tem outras características, aspectos regulatórios, questão de imagem, digamos, bem mais sensíveis. Mas quando surgiu esse equipamento aqui, há tempos atrás, a discussão nas empresas era se esse equipamento pessoal seria o mesmo da empresa, seria diferente. Aí surgiu uma discussão de Bring Your Own Device, BYOD, que será que eu vou ter que ter um equipamento desse como uso profissional, e aí você, como pessoa física, vai ter outro? No início, muitas empresas falaram sobre isso. Não, tem que ser separado, por causa de segurança, porque vai confundir as coisas. Eu vi que era impossível, você tinha tantas funcionalidades no equipamento desse que não dá para separar. Então, eu tenho meu e-mail profissional, tenho meu e-mail pessoal, e assim vai, e aí eu preciso do Waze, não pode ter o Waze no profissional, vou ter no pessoal, mas em casa eu vou levar os dois, não posso usar o meu pessoal, tenho que usar o da empresa. Resultado, no final do tempo, todo mundo tem o seu celular. Tá bom. Não tem mais o profissional, às vezes a empresa até cede, mas a maioria das vezes você mesmo usa o seu celular,
Você tem, porque seu número faz parte da sua vida hoje, é um membro do corpo humano. Eu posso mudar de empresa, mas eu levo o meu celular. É como eu levo meu braço, minha mão. Quer dizer, então, eu levo meu celular. A empresa não tem nada a ver com isso. Eu vou me ater às regras da empresa, mas eu vou continuar com o meu celular. Então, uma ideia que há 15 anos atrás, 16 anos atrás, discutia-se se era possível não disseminar o uso livre do celular, e hoje já passou. Então, nós estamos caminhando nessa discussão também. Claro que as empresas têm que se preocupar, porque se libera de uso geral, pode ser que lá no canto tenha um departamento usando imagens e dados que vão gerar um grande problema jurídico mais à frente. Você define regras de comportamento, mas permite que as pessoas tenham liberdade de atuar dentro dessa regra. Ou seja, dá uma certa olhada para ver se as regras estão sendo cumpridas, mas pronto, mas permita isso. Então, essa questão de... Eu me lembro, nessa época do início dos smartphones, que às vezes havia discussão em empresas se era possível entrar numa reunião com o celular, uma reunião de vendas, que o pessoal... Reunião de vendas, o pessoal é bastante exaltado, né? Fala do concorrente, digamos, não em termos muito educados, às vezes. E você podia filmar e colocar no YouTube. Não pode. Não, hoje as pessoas se acostumaram, sabem os seus limites. Tem gente que sai do limite, sai, né? No dia a dia as pessoas saem do limite também. Um mata o outro, atropela. Então, sair do limite tem as exceções. Mas a grande maioria segue seus limites sociais, né? As condicionantes sociais. Então, eu concordo, a gente tem que fazer as pessoas usarem em casa e na empresa. A empresa, dentro dos parâmetros que a empresa, digamos, definiu como regras, mas, cara, tem que usar. Aconteceu com o celular, antes que aconteceu com o PC também, havia essa discussão antes, lá nos anos 80. Pô, mas espera aí, o seu PC, você vai estar fazendo o quê em casa? Você for copiar um arquivo do escritório lá para a sua casa? Cara, que negócio é esse? Que loucura! Então, você vê que não é de hoje essa discussão. Né? O fato de você... Eu não vou falar cabelos brancos, não tem mais. Mas você já ter vivenciado essas ondas tecnológicas, faz, espera aí, isso aqui tem muita similaridade com essa outra onda, que também tem similaridade com outra onda. Claro que tem diferenças, mas existe muita similaridade entre elas. Porque, no fundo, é o comportamento humano que está ali. Perfeito, César. Não sei se alguém quer colocar mais uma bola aí. São 9h13 agora. A verdade é que a sensação que dá para a gente podia conversar aqui a noite inteira, ia ter papo fácil aqui rolando. Se tivesse uma taça de vinho, então, pô, aí em frente. Vai lá, Gabi. Então eu vou mandar uma última aqui. Eu também tinha várias perguntas aqui, imagino que todo mundo se preparou bastante para essa conversa e a audiência também, a Sueli, a Arissa participou bastante, mas como a gente já estourou o tempo, então eu queria fazer uma brincadeira aqui que o Adriano vai gostar. Essa é a carta do tarô, né? É a Torre. Ela é a carta mais temida, né? Uma espécie de a casa caiu. Então tem um raio atingindo aqui a fundação do edifício, pessoas pulando da torre em chamas, né? Por outro lado, ela tem um lado mais solar, que ela significa assim, depois que a casa caiu, vai sobrar só o essencial. Então, para encerrar aqui, para a gente sair do hype, né? E aterrissar na realidade, o que seria então essa essencial realmente aqui como uma mensagem final? Eu vejo o seguinte, a tecnologia, ao longo do tempo, amadurece. E a nossa vai evoluindo e nós vamos aprendendo a usá-la. Hoje, por exemplo, pegar o automóvel, todo mundo, de alguma forma, faz parte do dia a dia, aprender a dirigir um carro, você segue mais ou menos a regra de trânsito, algumas cidades mais ou menos, no Rio de Janeiro nem tanto, e outras você segue. E quando o automóvel surgiu, substituindo as carruagens, havia muito medo na sociedade, tanto que em alguns países, no início, os primeiros meses, tinha que ter uma pessoa com uma bandeira e tocando lá uma sirene, porque havia um carro atrás. E hoje faz parte do dia a dia, você vê carros, não. Computadores, hoje é comum. Não? Smartphone foi novidade, hoje é comum. Então, a inteligência artificial já está aí. Talvez a maioria das pessoas não tinha percebido, mas já estava interagindo com algoritmos. Só que agora passou a interagir. Aí, tem inteligência artificial? Tem, cara, mas já
Está aí há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aquilo que o seu cartão de crédito está usando isso para identificar. Você está usando através de detecção de spam. Ah, é mesmo? É. Quando você reconhece fotos no Instagram, aplica filtro, você acha que é feito como? Através de algoritmo machine learning. Só que ninguém tinha dito que tinha inteligência artificial lá. E agora você passou a ter contato. Então, eu creio que a gente vai se acostumar com isso, porque a gente não, já existia, só que a gente não tinha contato, agora a gente passou a ter contato, agora descobriu que existe, e isso vai se tornar comum. Vai se tornar comum. Como hoje a gente usa um smartphone, como hoje a gente usa um microcomputador. Agora, a questão é, novamente, acho que a gente discutiu bastante isso, eu tenho sempre que controlar a tecnologia, não deixar a tecnologia me controlar. Porque eu tenho certeza que daqui a uns 3, 4, 5 anos, né, de tempos em tempos, não vamos mais falar em LLM, que já vai estar de uso comum. Vão surgir outras tecnologias. E vai ser o grande hype daqui a alguns anos. Nós vivenciamos isso há pouco tempo, né? Lembra do metaverso? Vamos viver no mundo virtual. Pode ser que no futuro a gente vai interagir de formas mais lúdicas, mas na maneira como tinha sido propagandeado um tempo atrás, é imaginável, você ficar com um treco daqui. Eu cheguei a comprar um treco daqui para experimentar experiências, e, cara, é horrível aquilo. Né? Você vive num mundo isolado. Então, nós queremos interação humana, assim. Eu não quero estar interagindo com seus avatares, né? O meu avatar falando com o avatar de vocês. Eu quero estar falando com cada um de vocês, e vocês falando comigo. Essa interação humana. Pode ter uma tecnologia me ajudando? Pode. De repente, eu falo alguma coisa, aparece um relatório aqui para mostrar para vocês, aparece uma foto de alguma coisa do que eu estou falando. Legal, mas continua a minha essência como controladora do contexto como um todo. Perfeito. César, quero te agradecer muitíssimo pela participação. Foi muito melhor do que eu esperava, na verdade. Eu quero fazer o convite aqui para todo mundo que está assistindo. Esse nosso papo, né, ele continua a partir de uma comunidade que se forma dentro do WhatsApp, né, para vocês terem acesso a essa comunidade, todas as informações, ou seja, o link do vídeo, tudo, absolutamente tudo com relação a esse evento. Vocês entrem aqui no site da Plural, né? A única coisa que a gente pede é que as pessoas que participem da comunidade eles precisam se inscrever no site. A gente não manda e-mail, não faz spam, não faz nada, única e exclusivamente porque a gente acredita que num ambiente onde as pessoas cocriam, o anonimato não encaixa. Né? As pessoas precisam ter um rosto, precisam ter um nome, porque o que a gente defende são conversas plurais. Então, a gente pode sim discordar e está tudo bem. Então, fica o convite, o link da comunidade está lá no site também. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que a gente vai se ver outras vezes, César, porque a vontade de fazer perguntas do grupo realmente é maior. Então, foi um super prazer ter você aqui com a gente e obrigado. E para todo mundo que está assistindo aí, um super obrigado, de boa noite. Vamos ver se alguém... Maria Clara, Clinge, Gabi, alguma palavra final? Excelente jogo, né? Assim, estamos aprendendo, tivemos as perguntas, usamos nosso senso crítico, raquetada em cima de raquetada. Só gratidão, César. Adorei. Legal, eu gostei muito de conversar com vocês, foi muito legal. Maravilha. Vamos em frente, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vou desconectar, já estou me chamando aqui. Valeu, tchau, gente. Obrigado. Um grande abraço a todos. Boa paz. Tchau. Boa paz.